Meu irmão, minha irmã, seja muito bem-vindo, bem-vinda ao canal Palavra e Reflexão. Hoje vamos meditar, vamos aprofundar um pouquinho desta palavra e desta reflexão em torno das crianças. Aliás, esse vídeo, ele tem justamente o título Aprenda com as crianças. Bom, ao contrário do que nós podemos imaginar, nós que nos achamos experientes, nós temos muito mais a aprender com as crianças do que nós podemos imaginar. Não por acaso, Jesus, ele mostra claramente uma intimidade com as crianças. Quando ele fala: deixai virem a mim as crianças e não as proíbam, porque o reino de Deus pertence a elas. Daqui a pouco nós vamos fazer uma breve meditação aqui na palavra, buscando esta citação inclusive, e também algumas outras citações, dentre tantas que a Bíblia nos apresenta, mostrando exatamente a participação das crianças na Bíblia, a importância que as crianças têm. Pelo menos hoje nós vemos que precisamos mais do que nunca desenvolver um carinho todo especial pelos nossos pequeninos, porque através da sua pureza, através da sua espontaneidade, é que nós temos muito a aprender. Nesse sentido, Jesus fala que o reino de Deus pertence aos puros de coração, que quem não se fizer como um desses pequeninos não entrará no reino de Deus. Em Mateus capítulo 19, versículos 13 a 15, é justamente quando ele faz essa citação que nós vamos pegar aqui agora. Mateus capítulo 15, vamos voltar aqui um pouquinho, eu parei em Mateus 18, que também fala alguma coisa sobre as crianças, e eu já vou voltar aqui nessa passagem. Então, em Mateus 15, 22 até 18, Jesus fala o seguinte. Mateus 15, versículos 22 a 28. Aqui eu já estou, na verdade, falando de uma outra citação onde uma menina, diz aqui a palavra, minha filha, né? Aqui não temos a plena certeza de que se trata de uma criança, ou talvez de uma jovem, de uma adolescente, mas os filhos, como já diz o salmista, Salmo 127, os filhos são herança do Senhor. Mas Mateus capítulo 15, que é esse trecho que eu vou trazer para vocês aqui agora, a partir do versículo 22, diz o seguinte: E eis que uma cananeia, originária daquela terra, gritava: Senhor, filho de Davi, tem piedade de mim. Minha filha está cruelmente atormentada por um demônio. Jesus não lhe respondeu palavra alguma. Seus discípulos vieram a ele e lhe disseram com insistência: Despede-a, ela nos persegue com seus gritos. Jesus respondeu-lhes: Não fui enviado, senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas aquela mulher veio prostrar-se diante dele, dizendo: Senhor, ajuda-me. Jesus respondeu-lhe: Não convém jogar aos cachorrinhos o pão dos filhos. Certamente, Senhor, replicou-lhe ela, mas os cachorrinhos ao menos comem as migalhas que caem na mesa de seus donos. Disse-lhe então Jesus: Ó mulher, grande é a tua fé, seja-te feito como desejas. E na mesma hora sua filha ficou curada. Bom, aparentemente, Jesus está desprezando aquela mulher cananeia. Jesus sendo judeu, uma cananeia se coloca diante dele. Então, a primeira impressão que nós temos quando lemos essa passagem é que Jesus estava desprezando aquela mulher, que ele não ia fazer nada por ela. Mas, na verdade, a gente, avaliando um pouquinho mais a fundo, pode concluir que, na verdade, Jesus estava dando a ela a oportunidade de exercitar a sua fé no mais alto grau. Que às vezes nós falamos que temos fé,
Às vezes, nós dizemos que cremos em Deus, que aceitamos a Jesus como nosso Salvador, mas na hora que o sapato aperta, na hora que a provação vem, aí parece que todo o juramento, toda a promessa, todo o amor que nós declaramos ao Senhor cai por terra. Muitas vezes, somos realmente colocados à prova. Eu gosto sempre de trazer uma analogia do ouro. O ouro, para mostrar todo o seu valor, o ouro para mostrar todo o seu esplendor, toda a sua beleza e o seu valor, primeiro ele precisa ser levado ao fogo, em altíssimas temperaturas. Então, depois que ele é provado no fogo, aí sim, o ourives, o artesão, o artista que vai manipular aquele ouro, que antes era algo aparentemente sem tanto valor, ele passa a trabalhar aquela peça e vai fazer os mais variados objetos. Da mesma forma somos nós. Quando colocados à prova, nem sempre nós depositamos aquela fé que nós tanto propagamos nas mãos de nosso Senhor. Com essa mulher que tinha a filha atormentada por um demônio, não foi diferente. Mesmo ela sendo uma estrangeira, então ela estava diante daquele que tudo podia. E ela já sentia essa certeza em seu coração, tanto que ela insistiu, e os discípulos já estavam incomodados com aquela persistência daquela mãe, daquela mulher. E, aliás, daqui a pouco nós vamos fazer um momento de oração, no término dessa reflexão, justamente clamando pelas mães e também pelas crianças, especialmente aquelas que estão hospitalizadas. De imediato, eu peço encarecidamente, se você puder e se você quiser, eu quero deixar você muito à vontade para isso, dê o seu like, faça a sua inscrição, para que nós continuemos a produzir conteúdos como esse. Isso se você quiser, tá? Não quero te impor nada neste sentido, mas que se você puder ajudar no crescimento de nosso canal, convém lembrar que eu não quero méritos, glórias, porque toda honra e toda glória sejam dadas a nosso Senhor Jesus Cristo. Mas uma maneira de manter o canal no ar é justamente através da sua participação. Bom, agora sim, Mateus capítulo 19, a gente avança aqui mais algumas folhas. Em Mateus capítulo 19, Jesus vai para aquela emblemática afirmação. A partir do versículo 13, nós lemos assim. Pode ser que a minha tradução esteja diferente da sua, mas você vai perceber que o contexto é o mesmo. Dependendo da editora, dependendo do tipo da Bíblia que você usa para poder fazer o seu estudo, é muito provável que a tradução esteja diferente, mas é a mesma essência. Foram-lhe então apresentadas algumas criancinhas para que pusesse as mãos sobre elas e orasse por elas. Os discípulos, porém, as afastavam. Disse-lhe Jesus: deixai vir a mim estas criancinhas e não as impeçais, porque o reino dos céus é para aqueles que se lhes assemelham. E depois de impor-lhes as mãos, continuou seu caminho. Ora, mais uma vez os discípulos aqui, incomodados, resolvem falar com Jesus. Não necessariamente falar aqui nesse caso, mas impedir as crianças. E as crianças, com toda a sua espontaneidade, com toda a sua pureza, elas de fato queriam estar perto de Jesus, porque sentiam o amor emanando do próprio Jesus. E Jesus já é muito claro com a afirmação que ele faz aqui. Não as impeçais, porque o reino dos céus é para aqueles que são semelhantes a elas, ou seja, que trazem consigo a pureza no seu coração, a bondade, o perdão, porque uma criança às vezes você repreende, você que é pai é um pouco mais severo, mas daqui a alguns instantes a criança está perto de você, está te abraçando, como se nada tivesse acontecido. Quando nós nos tornamos adultos, ao primeiro sinal de discordância de alguma situação, já ficamos rancorosos, já ficamos com um coração pesado em relação ao irmão, não perdoamos. Por isso Jesus fala que não
Quem não se tornar como um dos pequeninos não entrará no reino dos céus. Enfim, nós precisamos também trazer à nossa mente aqui um outro fato muito interessante. Esse já está em Marcos, também falando aqui de uma menina, e aqui declaradamente com 12 anos de idade. Trata-se da filha de Jairo, aquele centurião romano. Então vamos pegar aqui Marcos, capítulo 5, a partir do versículo 22, versículos 22 a 24 e depois versículos 35 a 43. Eu vou repetir. Marcos, capítulo 5, versículos 22 a 24 e depois 35 a 43. Diz a palavra: Um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo, se apresentou e à sua vista lançou-se a seus pés. Ou seja, ele, com toda a autoridade que ele exercia sobre os funcionários dele, ele teve a humildade de se lançar aos pés de Jesus. E, logo em seguida, ele declara para Jesus: Minha filhinha está nas últimas. Vem, impõe-lhe as mãos para que se salve e viva. Jesus foi com ele e grande multidão o seguia, comprimindo-o. Vamos avançar um pouquinho aqui. Lá para o versículo 35. Enquanto ainda falava, chegou alguém da casa do chefe da sinagoga, Jairo, anunciando: Tua filha morreu. Para que ainda incomodas o mestre? Ouvindo Jesus a notícia que era transmitida, dirigiu-se ao chefe da sinagoga: Não temas, crê somente. Eu poderia continuar aqui a leitura, mas vamos nos deter nesta frase do próprio Jesus: Não temas, crê somente. E aqui eu quero chamar a sua atenção para essa afirmação do próprio Jesus. Ora, será que você que tem hoje um filho, uma filha que está no leito de hospital, numa situação delicada, será que esta palavra não pode se aplicar também na tua vida? Não temas, crê somente. Não duvide do poder do Senhor. O seu filho, a sua filha, está nesse momento nas mãos de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele está agindo, fazendo aquilo que é melhor. Muitas vezes, os nossos pensamentos são muito limitados, os nossos desejos são muito limitados, quando, na verdade, nós devemos confiar no Senhor. Crer somente, diz aqui a palavra, o próprio Jesus é quem nos fala. Crer somente. E eu quero, já nesse momento, também nesse ato, agradecer ao Senhor por esta palavra que nos é dada, para que possamos meditar, refletir, aprender mais com as crianças, com a bondade, com a pureza de coração, perdoar mais, amar os nossos inimigos, porque amar aqueles que nos amam apenas, o mundo já está cheio. Nada melhor do que fazermos aquilo que o próprio Jesus nos orienta: amai os vossos inimigos e fazei o bem aos que vos fazem o mal. Ora, não é uma palavra minha, é uma palavra do próprio Jesus. Ou seja, eu e você somos chamados a fazer a diferença no mundo. Somos chamados a ser diferentes. Vamos ser certamente blasfemados, vamos ser chacoteados, né? Ou seja, as pessoas muitas vezes vão tirar sarro de nós, como a gente costuma dizer no popular. Mas é preciso aprender a primeiro agradar a Deus, antes do que agradar os homens. Nem sempre agradar a Deus significa que você vai estar agradando aos homens, mas isso não importa, porque o importante é estar na presença do Senhor. O importante é fazer aquilo que Ele quer e não o que os homens querem. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Já é um trecho do Pai Nosso que o próprio Jesus nos ensina. A gente lembra também aqui de um episódio que está lá no comecinho da Bíblia, o episódio de 1 Reis, capítulo 3, versículos 16 a 28. 1 Reis, capítulo 3, 16 a 28. É aquele episódio das duas prostitutas que disputavam a criança. Certamente você conhece essa passagem. E
Salomão, num ato de sabedoria, porque foi sabedoria que ele pediu a Deus para poder governar, Salomão, filho de Davi, ele, vendo que as prostitutas disputavam a criança, a mãe biológica que teve o seu filho trocado pela outra mãe, que colocou um filho morto nos braços dela e jurou até o fim que o filho dela, da mãe biológica, era o que estava morto, ela não esperava, talvez, que Salomão tomasse a decisão que tomou, que foi justamente de mandar cortar a criança ao meio e dar metade para cada uma. Ora, aí é que entra a grande sabedoria do rei Salomão. A mãe biológica daquela criança viva, tendo percebido que o rei tomara essa decisão, ela preferiu ver o filho vivo nos braços de outra do que ver o filho esfacelado ao meio. E aí é que Salomão concluiu que esta sim era a verdadeira mãe da criança. Meus irmãos e irmãs, quantas mães neste exato momento estão derramando lágrimas de sangue, ou porque seus filhos estão perdidos na drogadição, estão entregues ao mundo das drogas, do crime. Outras mães que estão de joelhos clamando ao Senhor por cura, por salvação daquela criancinha que está no hospital, talvez com um diagnóstico muito comprometedor, talvez desenganadas pelos médicos, mas o médico dos médicos, eu quero dizer para você, minha irmã, você que é mãe, o médico dos médicos não deu a última palavra. A última palavra pertence ao Senhor e a ninguém mais. A porta que Ele abre, ninguém fecha. Portanto, nesse momento, eu quero levantar junto de você um grande clamor, pedindo especialmente por essas crianças que estão internadas, entubadas. Entrega, o Senhor, em tuas mãos a vida de cada um desses pequeninos, porque o Senhor prometeu que o reino dos céus pertence a eles. O Senhor nos deu essa garantia. E o Senhor também nos diz que quem não se tornar como esses pequeninos não entrará no teu reino. Quero entregar, Senhor, a vida de cada criança que está internada num leito de hospital, seja público, seja particular, seja no Rio, no Brasil ou no mundo, em qualquer lugar do mundo. O Senhor não se sujeita ao tempo cronos no qual nós nos submetemos, com todas as nossas falhas e nossas limitações. Então quero te pedir, Senhor, que nesse momento o Senhor visite cada leito, cada condição, cada vida. Sopra fôlego novo, Senhor, nas narinas desta criança. O teu fôlego, o teu ruar, seja soprado, Senhor, nos pulmõezinhos desta criança, para que ela seja vivificada na tua presença e seja um grande testemunho pelo poder do nome de Jesus. Pedimos que os teus santos anjos acampem ao redor deste lugar, ao redor das casas onde talvez elas estejam também acamadas. As mães que também lutam para ver seus filhos fora da drogadição, que sejam ouvidos os seus clamores, mãe. Pai, Pai querido, Pai amado, que sejam ouvidos os clamores dessas mães que nesse momento já não sabem mais o que fazer, mas, como diz a tua palavra, tudo posso naquele que me fortalece. Que o Senhor esteja amparando, fortalecendo a mente, o coração, o espírito dessas mães guerreiras que colocam seus joelhos no chão incessantemente e incansavelmente, para que suas lágrimas, que tanto escorrem pelos seus rostos, sejam realmente colhidas por ti e transformadas em grande bênção nas suas vidas e na vida de seus filhos. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus, e te agradecemos. E que, neste momento que você está meditando, e eu te agradeço por estar aqui conosco no nosso canal, que você seja também um intercessor para que todas as coisas concorram para o bem daqueles que amam a Deus. Eu gostaria de pedir também que você colocasse seus comentários aqui embaixo. Quero pedir a sua ajuda no sentido de apresentar temas para que nós possamos abordar. Estamos aqui
justamente para fazer um material, apresentar um material por você e para você. Eu sou um mero pecador, mas que está aqui se dispondo, dedicando alguns minutos para que você esteja também mais próximo do Senhor, assim como eu busco também estar na presença dele, com todas as minhas falhas, com todas as minhas limitações. Longe de mim querer ser perfeito, mas na nossa imperfeição nós buscamos entender o quão perfeito é Deus, o quão perfeito é o desígnio dele na nossa vida. Então, colabore, sugira temas, mande aí nos comentários, não deixe de dar o seu like, não deixe de se inscrever no nosso canal, ative aí as notificações para que sempre que nós tivermos novos conteúdos, nós possamos apresentar para você e você seja sempre informado para que esteja cada vez mais na presença do Senhor. É claro que os temas que vocês mandarem também nós vamos apreciar com muito carinho, vamos procurar responder a todos aqui da melhor forma possível. No mais, que Deus abençoe você, tenha uma excelente vida, na santa paz do Senhor.